Tá começando mais uns 50 a mais o nosso podcast. Segunda temporada, hein, Fernando? Segunda temporada tá muito bem. E a gente abordando temas que cada vez mais vão dando esse mapa, né, Doc? O mapa do homem e da mulher de 50, mapa como de navegação. Virar, né? Dúvidas, perguntas que você não tinha feito porque você não tinha quem respondia, mas agora tem. Por exemplo, que depois dos 50 é mais difícil emagrecer. É ou não é? Todo mundo fala que eu não sei, porque eu não emagreci, depois de 50 eu só engordei. É difícil demais. E aí tem várias coisas para a gente pensar, por exemplo, será que a gente emagrece a cabeça? Ou é a cabeça que engorda? A gente precisa emagrecer com uma mudança de cabeça? Nós trouxemos um especialista para responder essas coisas. Exatamente. Luciana Teodoro, psicóloga, especialista nesse assunto da relação consciente com a comida. Bem-vinda. Muito obrigado por ter vindo aqui, Luciana. Luciana, obrigado pela visita, viu? Eu que agradeço vocês pelo convite. Já temos essa pergunta para você. Depois dos 50, é mais difícil emagrecer? Bem mais, né, gente? É? Bem mais. Bem mais. Acho que, principalmente para a mulher, né? Inventando climatério, menopausa. E aí é uma questão bem frequente, assim. Aquelas que já vinham lutando ali com peso, naquela... né, briga ali, às vezes com aquela briga um pouco mais acirrada mesmo, que ainda consegue, 5 quilos para cima, para baixo, daí entra no climatério, começa a menopausa, aí já vai perdendo aquele controle que já era difícil ter, mas ainda conseguia, mas depois é bem difícil mesmo. E aí entram as armas, né, que a gente tem à disposição. Uma delas, também dentro da sua especialidade, aí, é a cirurgia bariátrica. A gente vai falar muito porque nós temos aqui um cirurgião do aparelho digestivo. Temos uma psicóloga que trata do assunto, né? Na verdade, a doutora Luciana é quem acompanha os pacientes que eu tenho que têm problema de obesidade e que estão planejando ou que fizeram cirurgia bariátrica. Sim. E eu posso dizer para você que, graças a Deus, eu tenho bastante sucesso na cirurgia, mas muito por causa da Luciana, porque ela é espetacular nesse assunto. E muitas vezes o estado emocional interfere muito no ganho ou a perda de peso. E aí eu queria até te perguntar, quanto você acha que é de importante a ansiedade, o estado emocional? Assim, quantos por cento dos obesos tem a ver total com o estado emocional? Todos? Ou quantos por cento? É difícil dizer, né, quando a gente pensa, quando você faz os estudos lá, olha lá, né, obesidade está associado a quais transtornos mentais ou a qual doenças mentais, né? Então, tem lá obesidade, depressão, obesidade, ansiedade. A gente sabe que são comorbidades, mas não dá para dizer que o paciente obeso tem um perfil diferente do resto da sociedade, né? Isso acaba ficando mais agravado até por conta das dificuldades que a obesidade traz, que o excesso de peso traz do ponto de vista de aceitação pessoal, do ponto de vista de sociabilidade também, né, de contato. Então, as pessoas vão se regredindo bastante, às vezes, nessa forma de se expor, né? Então, aí a gente não sabe o que vem primeiro, né? Se é o ovo ou se é a galinha. A depressão pode levar a pessoa a comer mais para buscar um prazer na comida e a obesidade pode levar a depressão por levar ao embotamento. Isso mesmo. Eu não sei que fase dessa eu tô não, Fernando. Eu tô só gordinho. Mas o mais importante é que existe também uma deficiência até mesmo no diagnóstico da obesidade como doença. Existe um trabalho até de conscientização de médicos de outras especialidades. Por exemplo, um ortopedista pode diagnosticar uma obesidade como doença. O que cuida de dor nas costas, por exemplo, olha, essa dor nas costas pode estar bem relacionada com a doença obesidade. O ginecologista, o clínico geral, e normalmente não é bem assim que acontece, né, Doc? Eu acho que a visão do paciente como um todo, ela poderia ajudar muito nesse tipo de transtorno. Muito, gente, muito. Eu sou a maior pessoa que gosta de levantar essa bandeira, assim, porque, inclusive, a gente vê então, imagina que o paciente que chega lá no consultório para mim, ele é um paciente que já passou com o Fábio, por exemplo, um paciente dele, e que ele encaminhou para fazer o preparo ou para fazer uma avaliação aí psicológica para a gente tratar a obesidade. Às vezes já chega, né, com essa ideia da cirurgia pronta, às vezes é um paciente que ainda vai elaborar, entender um pouco como que ele vai tratar a doença que ele tem, né?
E muitas vezes o paciente nem sabe que a obesidade é doença. Então, quando a gente explica para ele, fala, olha, isso aqui é uma doença, isso aqui não significa que só você tem falta de vergonha na cara, por isso você não emagrece. Isso aqui não significa que se você for na academia todo dia, comer alface com um peito de frango esturricado, aquele bem da dieta, né? Você vai conseguir emagrecer na proporção que você acha. Tem milhares de metabolismo, milhares de outras... Tá acontecendo muita coisa no corpo dele que vai muito além da própria vontade, da minha né? própria vontade de querer emagrecer, né? E aí o paciente fala, não, como, né? Porque, como assim? Então não sou só eu? Porque a gente entende a obesidade como doença há muito pouco tempo, né? O Fábio mesmo deve saber melhor que eu. A medicina entende a obesidade como doença há pouco tempo. E muita gente ainda não entende como doença. Ainda Muita tem gente. esse pensamento de ser essa pessoa, ela Não tem força de não tem força de vontade. vontade, é uma pessoa preguiçosa, não faz esporte, ou não, e isso revitimiza uma pessoa que já está doente e ainda recebe mais uma carga em É. cima, Isso o que sim, acho que é um dificulta a pessoa fator... procurar ajuda. E é um fator ainda que eu sou um fracasso, eu não consigo. Então, isso, voltando na conversa anterior que a gente teve, ainda aumenta a ansiedade, aumenta, né, o entristecer, né? Você vai evoluir para depressão, a gente não sabe, mas tem aí... É muito difícil. Isso eu acho que é um trabalho de anos, assim, de esclarecimento mesmo, de que tem uma parte, sim, que é da pessoa e que ela pode reverter aquilo usando o tratamento adequado. Mas tem uma parte que está além do que ela quer. E aí a discussão vai longe, porque um diagnóstico de hipertensão determina o uso de um remédio de longo prazo, talvez para a vida inteira. O diagnóstico de obesidade talvez também necessite de um medicamento de longo prazo. Mas existe muito preconceito com relação a isso também, né? Também com relação a uma das suas formas de trabalho aí, do seu atendimento, que é a cirurgia bariátrica. O tratamento cirúrgico da obesidade, meio como tábua de salvação, né? Puxa, agora vai, né? Agora eu vou. Agora todos os problemas eu acho que a acabaram. gente está tão acostumando a tá tudo a um clique de distância, você não tem paciência para nada. E na hora que você fala que, olha, você tem que emagrecer, mas é um processo que vai ter que mudar a sua forma de encarar sua relação com a ginástica, com treinamento, com o seu corpo, a sua relação com a comida, a sua relação com o social. Então, esse processo, a pessoa olha, acha aquilo tão longo que fala, eu quero operar, achando que a cirurgia é um clique. Mas eu discordo totalmente, quero ouvir a opinião da doutora. A cirurgia não é um clique. A cirurgia é o começo, é o princípio. Eu acabo falando que ela está ali no meio da mudança, né? Então, tem que começar uma mudança antes para chegar na cirurgia e depois continuar a mudança com o emagrecimento. Mas eu acho que isso é um ponto super interessante, porque quando a cirurgia começou, eu lembro de quando comecei a trabalhar com obesidade, foi no ambulatório de cirurgia da obesidade na Santa Casa, lá no ano 2000, né? E era próximo à cirurgia no Brasil, enfim. E a gente, naquela época, como equipe, assim, achava que a cirurgia era cura. E que não um tratamento. E aí a gente foi vendo, não, mas esses pacientes recuperaram um pouco de peso, esse paciente... E aí surgiu, e o mundo também, né? Estados Unidos um pouco na frente, falando disso também, de reganho de peso, de recidiva da obesidade. Mas a gente vê que tem, acho que, 2 caminhos aí, né? Eu acho que tem, sim, as pessoas que até hoje pensam que a cirurgia é o caminho mais fácil, o que não é. Não acho que seja, né? Umas entendem isso como, não vou fazer todo esse trabalho, então é mais fácil já operar. Porque aí também você põe na mão do outro. Não é você que tem que... o médico vai fazer em mim e eu vou ser passivo nessa situação. O que não é verdade. Se você entrar como passivo, você vai operar e vai até perder, mas depois você vai engordar de novo ou trocar de vício, de compulsão, né? De vício, e não vai resolver seu problema. Porque você tem que ser ativo nesse momento. Essa que acho que é a grande sacada. Mas né? eu acho que essa é a sacada do preparo psicológico também para operar. Que é isso, o paciente que chega nessa posição mais passiva, ele precisa ser preparado
a partir do momento que você também vai dando informação para ele de que tem a parcela dele naquele processo. E sim, se ele sai dessa posição mais passiva e entende que ele tem que ter muito mais empenho naquilo, né? Ele tem um prognóstico muito melhor, né? Até de perda de peso, de não recidiva de peso lá na frente, né? De sucesso, de se sentir pleno, né? De se sentir feliz com o resultado. Agora tem um... Desculpa, Fred, te cortei. Por favor. Mas eu acho que é importante também falar que também tem o paciente que chega com muito receio da cirurgia, porque ele também tem medo de ser julgado pela família, pelos amigos. Poxa, aí ele não quis fazer dieta, né? Não quis fazer atividade física, agora está querendo o caminho mais fácil. E não é isso. Às vezes você vê que é aquele paciente que tentou uma vida, né, com tratamento convencional para perda de peso, né, que tomava o remédio indicado pelo endocrinologista, que fez terapia muito voltado para essa relação com a comida, tem um acompanhamento, e mesmo assim é um paciente que não consegue emagrecer, né? Então, esse, normalmente, ele também chega com uma carga que é do preconceito, do estigma da obesidade, que é, então eu sou um fracasso mesmo, e agora eu vou lá, vou pelo caminho mais fácil, o que também não é. Ele precisa de uma atenção, né? Mas você falou uma coisa, Luciana, muito interessante com relação até ao nome da cirurgia. Lembrando que o Brasil, né, é hoje o segundo país no mundo em números de cirurgia bariátrica, né? Só perde para os Estados Unidos. E o nome dessa cirurgia mostra um pouco a evolução de como esse processo foi sendo absorvido pela sociedade. Você falou cirurgia de obesidade, era também cirurgia de redução do estômago. Depois a cirurgia bariátrica, e agora tem um movimento para que mude para cirurgia metabólica. Tanto é a extensão de como ela pode beneficiar o paciente, né? Com diabetes, com síndrome metabólica, com vários outros problemas. Então, ela é mais acessível, mais abrangente, né? Acho que sim. Acho que a gente ganha muito nesse aspecto. Acho que está o Fábio aí para dizer também, né? Como cirurgião, assim. A gente ganha muito nesse aspecto, porque eu acho que é um passo que vai desmistificando mesmo a obesidade, as formas que hoje a gente tem para tratar, porque podem discordar. Tem muita gente que fala, mas vai cortar um órgão saudável para corrigir um problema que nem está lá no estômago, né? Que é para perder peso. Escuto muitos pacientes falando isso. Bom, né? O que vocês acham? Você levantou, agora acorda. Eu acho que é o que a medicina tem para oferecer para a gente agora. E esse paciente precisa de ajuda agora. Se a cirurgia é o caminho que faz com que ele chegue mais fácil no peso que ele precisa, que diminui doenças associadas, ele que a viva gente mais, sabe, e que ele viva viva mais, ele viva melhor, mais feliz, gente, não tem o que pensar. Quando a medicina inventar outra coisa, né, Fábio? Aqui, né? Quem sabe mais para frente, daqui uns Possivelmente anos... vai. Possivelmente vai, porque justamente você está cuidando do órgão que, teoricamente, não está doente. Mas, hoje, o que a gente tem melhor para oferecer é isso. Mas eu vou um passinho antes. O que a gente tem melhor para oferecer para alguns pacientes. Eu acho que uma avaliação endocrinológica e clínica boa, uma avaliação psicológica com alguém bem treinado antes da cirurgia é imprescindível, porque a gente sabe que tem paciente que engorda para operar, que não estaria dentro daquela faixa de que se beneficia com a cirurgia e fala assim, então ele não quer me operar porque eu tô magro, eu vou engorda para operar. Então, nós temos que escolher aquele paciente que de fato vai se beneficiar daquela cirurgia. E isso realmente faz diferença, porque tem um tratamento certo para o paciente certo. E só nem sempre é fácil ver. Às vezes é difícil. Às vezes é difícil. E essa conversa com o paciente anterior à cirurgia, esse levantamento, porque muitas questões estão ligadas na comida, né? Tá ali a válvula de escape, tá na comida. Fato é que tem a obesidade como uma comorbidade dessa relação. E depois, quando esse apetite já não vai ter ali com tanta voracidade, existir com tanta voracidade, para onde vai esse impulso? Esse papel é importante na sua área, né?
Eu acho que eu acabo brincando, assim, que a avaliação não é para dar para o paciente um laudo que ele precisa apresentar lá no convênio ou mostrar lá para o médico. Isso aí é pelo seguinte, o convênio só autoriza essa cirurgia Com o laudo. Com com o laudo do psicólogo e do endocrinologista, senão não autoriza. Porque antigamente virou a festa do caqui, todo mundo saiu operando, então hoje em dia você precisa de um laudo, senão o convênio não autoriza. Festa É do isso? caqui. Onde é que tem essa festa do caqui? Eu adoraria ir, né? Festa do caqui. Pior que era a festa do caqui. Ainda é, né? Ainda temos, Sim, né? mas o que eu estou querendo dizer assim, é importante que passe, tanto é importante que os próprios convênios pedem isso para autorizar a cirurgia. Mas vamos supor que o paciente, o que ela está querendo dizer, ela estava falando, eu interrompi, não é só para ter o laudo. Não. O laudo é o de menos, né? O que eu costumo dizer, assim, não é uma avaliação, mas eu acho que o psicólogo pode ajudar nesse momento, tentando entender, de fato, qual que é o funcionamento psíquico daquela pessoa e qual que é a função da comida naquele funcionamento. É uma função que aquele paciente tem na comida, que é mais uma relação compulsiva, que é outro termo também que eu acho que banalizou muito, né? Compulsão comi 8 brigadeiros. 8 brigadeiros, tive um ataque de compulsão. Não, né? Não é bem assim, mas porque a palavra, né, também ficou muito usada, banalizada, assim. Não é o que a gente está avaliando, é aquele paciente mesmo que tem episódios de compulsão, que come uma ingesta de alimentação, de comida gigante num período curto, ou às vezes é aquele paciente também que vai beliscando o dia todo, né? Que a gente vê muito isso no pós-operatório. Não se fala de episódio de compulsão no pós-operatório porque não cabe, né? Mas fala de um beliscador, fala daquela pessoa que fica, né, beliscando um pouco o dia Você todo. é beliscador, Fernando? A Ju me deu uma olhada ali que, nossa Ela tá senhora. rindo lá. Tipo, ela só fez assim. Eu falei, não sei se eu posso comentar Caramba. isso, depois vocês Pode. comentam. Eu fuzilei aqui, foi fuzilado. A Acho que eu mulher tô do olhando Fernando pra olhou você, para né? ele, falou de beliscador, ela abriu os olhão lá. Ele até fez assim, ó. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Mas você já deu, porque é muito importante, então, essa informação preciosa do episódio de hoje. Para cirurgia bariátrica é preciso um laudo psicológico antes, né? Senão, Clínico, endocrinológico e psicológico. psicológico. Mas o curioso também. é que muitos médicos, em cima da sua plataforma de sou cirurgião, eu sou o bonitão, quando mandam para a avaliação psicológica, querem só o papel. E que eu acho que é um ledo engano. Porque ele quer fazer a cirurgia. Ele quer fazer a cirurgia, ele quer o papel. Mas dependendo... E o papel pode ser dado por um psicólogo qualquer que seja especializado em obesidade Verdade ou não. Mas quando você tem ao seu lado, dentro da sua equipe, dentro da nossa equipe, porque não é minha equipe, mas dentro da equipe multidisciplinar, um profissional qualificado, ela, no caso, a Luciana, ela já teve paciente que falou assim, esse paciente, ele é muito ansioso, se a gente não tratar a ansiedade dele, a cirurgia não vai dar o resultado esperado. Mas o mais importante, acho que é o paciente entender isso, né? Entender que função a comida tem aqui na minha vida, né? O que eu faço se eu não puder mais comer? Porque eles trazem isso, né? E na hora que eu não puder comer, o que eu vou fazer? Então, quando a gente faz um bom preparo para operar, do ponto de vista psicológico, a gente tem alguma ideia de se são situações que a gente precisa tratar antes, porque ela vai impactar no resultado, no sucesso pós-operatório, ou se é um paciente que, teoricamente, não tem nenhum fator que a gente avalia para ver se é preditivo de recidiva da obesidade lá na frente, se tem aquela troca de compulsão, que todo mundo fala muito também, né? Fala um pouquinho da troca. Isso aí é interessante. Quais são essas trocas também, né? Eu escuto muito isso, assim, né? Mas, e aí, mas virou alcoólatra? Então, primeiro, eu queria falar uma coisa, gente. Porque eu acho muito importante. Ninguém vira alcoólatra, não é assim que funciona. Não é a grande parte dos pacientes homens, principalmente, que operam, que tem um problema de dependência com álcool. Isso também acho que é um pouco do meu viés, porque como a gente acaba atendendo os pacientes e eles fazem um preparo,
Então, qual é o paciente que tem mais risco de? É o paciente que já bebe bastante, é o paciente que já tem um uso excessivo do álcool e uma função, às vezes, né? Ou para sociabilizar maior, né? Já com álcool previamente. Aí opera, tem a questão toda da absorção, né? Que muda bastante. Você absorve mais rápido o álcool. Então você bebe, você teoricamente embebeda mais rápido. E aí mudou, ele está acostumado a beber muito, vai ficar muito... Muito, e já era um paciente que bebia, a gente pede lá para ele ficar 6 meses sem beber, mas enfim, é um paciente que já tem dificuldade nesses 6 meses. E outros fatores que se somam, que deixa esse risco, é aquele paciente que não saía, agora sai mais. Em vez dele ficar beliscando uma coisa numa festa, ele tá com o copo na mão, né? Porque também é socialmente... precisa ter uma coisa na mão, né? Ou é alguém que tá fumando um cigarro, que agora também não pode fumar nos lugares fechados, então é um copo na mão. Não, agora as pessoas ficam no celular falando com uma pessoa que não tá nem na festa. É verdade, eu tô velha já, né? Mas interessante, o paciente não saía porque ele era obeso, ele não era aceito ali, ele não tinha essa disposição. Essa disposição, ele começa a sair mais também, e ele fica também mais exposto ao álcool. Claro, claro. Né? Então, a gente precisa avaliar isso para saber se, de fato, quando a gente avalia e entende que é um paciente que tem esse risco, a gente, né, vamos já tratar, vamos esperar um pouco, vai para o psiquiatra, vamos medicar, né, o psiquiatra avalia, o cirurgião tem calma, espera um pouco, porque tem aquele cirurgião que quer operar. Então, se o que vai acontecer depois... Então, os pacientes que eu pego, né... que eu pego hoje com problema de álcool pós-cirurgia são pacientes geralmente que não foram nossos. São pacientes que vêm já, não fez preparo, não teve... Tem um outro estigma também do paciente que fura aquela lata de leite condensado e toma de guti-guti. Isso aí eu gosto de falar o seguinte. Uma pessoa inteligente, que vamos supor que a grande maioria das pessoas são, consegue enganar a cirurgia. Consegue. Se o cara quiser, ele consegue enganar a cirurgia, ele fica comendo de pouquinho em pouquinho o dia inteiro, come brigadeiro o dia inteiro. Vai engordar. Bebe uma lata de leite condensado, vai engordar, a cirurgia não vai adiantar. Então, o que eu estou querendo dizer é assim, se a pessoa quiser burlar a cirurgia, ela consegue. A grande sacada é que quando ela fez a cirurgia é um impulso, uma catapulta que proporciona a ele um grande passo e que aí ele tem que mudar a relação dele com a comida, a relação dele com a ginástica, a relação dele com o mundo, para que ele não fique se enganando e enganando a própria cirurgia, porque ele consegue. Consegue. Eu costumo falar que são 6 fatores, né, que deixam alguém obeso. A genética, aspecto do sedentarismo, aspectos culturais, porque tudo tem comida, né, gente? Tudo tem comida. Ninguém convida a gente para fazer algo que não tenha comida antes ou depois. Em Belo Horizonte, então? Belo Horizonte não tem, não. Em Minas Gerais? Quibe ou empada. Tudo, gente, tem que ter. Sabe a tia do Doc, como era a sua tia? É uma senhora tia Dolly. A tia Dolly, um dia eu cheguei na casa dela, falou, você quer quibe ou esfirra? Eu falei, não, tia, obrigado. Quibe ou esfirra? Esfirra. Ela trouxe quibe e esfirra, claro. Não sei nem para quem perguntou, porque ela ia trazer de qualquer maneira. Bem isso, gente. E ai de você se não comer. Claro. Tem uma série da Apple, chama Disruptura. E nessa série, super recomendamos aqui, um casal convida, eles saem para jantar, e aí eles vão numa festa. Só que chegam na festa, numa casa de um dos amigos, eles falam assim, gente, estamos propondo uma nova experiência aqui. Não vai ter nada para comer e nada para beber. Vamos ver quanto tempo a gente aguenta. Na festa inteira não tem nada para comer, nem para beber. E aí? E aí fica aquele mal-estar. E você aguentou assistir? Eu não conheço esse. Acho que ele assistiu. Mas olha que legal. Olha, se você não tem nem para comer, nem para beber, o que você vai fazer? Será que a gente consegue se suportar? Será que a gente consegue? Proposta Olha, era essa. Eu sou ex-fumante, Vamos tentar, gente? Eu gostava de ir na área de fumante, porque era um lugar onde a gente encostava lá. E as pessoas, então, não pode fumar lá dentro. Já começava a conversa. Então, a área de fumante era um lugar mais legal da balada.
Gostava. Gostava. Agora eu não tenho mais. Não tem mais? Por quê? Porque eu não sou fumante. Vou lá fazer o quê no lugar mas, que eu tomo fumante? mas eu achava que você ia lá só pra Não, paquerar. quando eu era fumante, eu ia pra lá, aí falava. Era uma outra social dentro. Era. Era interessante mesmo. Então, você falou, a comida tá em tudo. E os amigos Tá em chamam tudo. também pra você. Vamos ali, vamos aqui, vamos ali. Tudo tem comida. Ou Tudo tem comida. bebida também, né? Bebida também. Então, tem essa questão cultural que não vai mudar, né? Não vai mudar. O paciente não vai operar e daí aqui a família para de ser daquele jeito. Não tem mais esfirra e quibe, né? Claro. Vai continuar indo lá. E olha, Gui, por que não pegou agora a esfirra e o quibe? Tem todo um impacto, né? Quando alguém nega a comida. Né? Então, daí isso já migra para as questões emocionais, que comida é muito mais que matar a fome, né? Porque o que a gente não faz é passar fome. Eu, pelo menos, não passo fome. Vocês passam? Quase nunca. Eu como mesmo porque é gostoso. Porque, né? É muito difícil a gente comer por fome. Né? E aí que entram as questões emocionais também, né? A gente come porque aquilo traz uma lembrança gostosa, que às vezes a gente está com saudade de alguém e fala, nossa, mas eu queria comer aquele bolo de fubá. Tô pensando lá em Minas, Fábio. O que tem lá de gostoso? Assim, Conta né? pro mineiro, hein? Bolo de fubá, pamonha, pão Fubá de com queijo, goiabada. biscoito frito. Nossa, Então, biscoito você acha que, frito. por exemplo, uma família ou uma mãe ultra maternal ou supra, que põe comida, ela pode interferir num obeso no futuro? Tipo, você só levanta daí se você limpar esse prato? Eu acho que tem. Eu acho que tem muito dos hábitos mesmo que a gente cria na família. Mas eu acho que, de novo, né? Pode ter a família, pode ter as questões emocionais, sedentarismo, tudo isso aqui. Se não tiver a questão genética mesmo, isso aqui vai, mas a gente pega de volta, né? Entendi, a genética ajuda. Né? O que eu acho é que isso aqui equilibrado, a genética manda menos, né? Na hora que isso aqui a gente desequilibra por algum fator da vida, né? Então, casa, a gente começa a ter mais dinheiro também, né? Porque antes morava na casa dos pais, comia lá, né? Depois começa, né? Casa, começa a ter dinheiro, quer ir no restaurante que quer. Então já tá casado mesmo, não precisa estar tão fortão, né? Não precisa, né? E aqui vai desregulando, faço menos atividade física, porque agora eu trabalho mais, não sobra muito tempo. E aí é a hora que a genética fala, bom, agora é o meu momento, vambora, né? Entendi. Agora é comigo. Agora é comigo. Você falou uma coisa da parte social que eu queria te perguntar a respeito dos casais. Do obeso casado com a não obesa e da obesa casado com o não obeso. Quando eles se operam, como muda a dinâmica desses casais? Porque a gente ouve muito falar isso e acho que eu aproveitar a oportunidade de estar falando com a psicóloga. Você já tinha ouvido isso, Fernando? Sim. É uma coisa, é um ponto importante. Lado bom e lado ruim, né? Sim. Lado bom, lado ruim. Eu acho que uma das maiores coisas que eu já escutei no consultório é assim, mas porque eu chamo a família, né? Em algum momento do preparo para operar, eu chamo a família. Mas ele vai querer se separar de mim? Ela vai querer se separar de mim se operar e ficar magra? Ou ficar magro? Daí a primeira coisa é falar, cirurgia também não separa nenhum casal. Se for um casamento, uma relação que já não está boa, a gente tem sim a tendência que a parte que se sente mais submissa, porque às vezes não está bem de autoestima, não está se sentindo bem, mantém um relacionamento muitas vezes, porque não tem forças, né? Mantém-se uma relação que já não está muito saudável e criando essa autoestima, essa vontade de viver outras coisas, acaba fazendo com que aquela relação se quebre, né? Mas é muito difícil um casamento que está bem, que está equilibrado, que está organizado, porque uma das partes emagrecer, né? O casamento terminar, assim. Eu acho que isso é bem mais raro do que a gente imagina. O que eu vejo muito é os pacientes acabarem... Opera primeiro a esposa, dali um tempo o marido vê que ficou tudo bem, que não era tão absurdo daquele jeito, vai o marido. Você viu que ela mandou a esposa primeiro, né? Que o cara fala, vai lá, meu amor, vai lá. Vai lá primeiro, a mulher vai antes, normalmente. Vai antes, a mulher. É mais Vai corajosa. Né? Interessante. Porque na Vai dieta, antes. tem os sabotadores da dieta. Tem os sabotadores São as da pessoas dieta. mais próximas, né? Às vezes o marido, às vezes a esposa. São os grandes sabotadores. Mãe, pai, irmão. Eu já vi um cara quase chorando, falou, quero minha gordinha de volta. Quero. Que tá sentindo que ela ficou magra, começou a ficar bonita, começou a chamar atenção, começou a ter mais disposição.
E o cara começou a ficar com medo, ficou preocupado, tinha ciúme. Falou, traz minha gordinha de volta, doutor, pelo amor de Mas, Deus. gente, muda e muda muito, né? O Muda. emagrecimento muda muito a vida da pessoa. E muitas vezes eu falo, você vai mudar muito e muito rápido. Eu costumo brincar que para sair de um corpo de criança para ir para um corpo de adulto, a gente demora hoje mais ou menos uns 15 anos de adolescência, né? Acho que na nossa época era menos, mas hoje é uns quase 15 anos para fazer essa transição toda. Para a gente sair de um corpo gordinho e ir para um corpo magro, também tem aí um período... Processo, que é bem menor. Processo, que é bem menor, faz em um ano, né? É. Condensa tudo isso em um ano. Então, a pessoa fica mesmo mais irritada. A pessoa fica mesmo, agora eu tô magra, tô experienciando uma coisa que eu nunca imaginava que fosse para mim. Porque muitas vezes aquela pessoa já tinha desistido de emagrecer, né? Então, começa a lidar. Nossa, eu tenho mais disposição, não tô tão cansada quando eu chego, né? Eu consigo propor, então vamos no final de semana para a praia, só ir para lugar frio, né? Começa a comprar roupa, e isso acontece muito com o homem também. Tem a questão hormonal, né? Que o hormônio, a testosterona, se dilui na gordura e então apesar de você dosar a testosterona naquele indivíduo é normal, o efeito dela é pouco, porque ela está diluída na gordura. Quando o cara emagrece, ele começa a ter mais testosterona, começa a ter mais combatividade, libido. Sim. E ele não se deixa mais. Ô, queridinho, como assim? O cara fica Inclusive, mais belicoso. com até. relação à fertilidade, a bariátrica até ajuda, né? Porque a libido aumenta e acontecem mais encontros, né? Namora mais, né? Ajuda na fertilidade. Agora, também tem uma questão dentro do nosso métier aqui dos 50 a mais. Existe muita dúvida com relação aos limites da bariátrica, né? Até onde se pode fazer, até que idade? Parece que 70 estão me esbarrando ali no limite, Hoje eu é não limite. sei. Esse cara esperou até os 70, hein? mas às vezes está com uma obesidade preocupante, né? Olha, Não estou gente, dizendo que não deva fazer, estou querendo dizer que, em geral, não chega até tanta idade, é feita antes, né? acho que um obeso muito grave acaba operando antes, assim. Mas eu já vi pacientes perto dos 70, assim, no consultório, pacientes que acabaram tendo outras dificuldades, assim, né, de saúde, e uma das opções é a perda de peso, e aí acaba sendo indicado também. E são pacientes que vão bem, viu? Sim. Acho que eu vejo uma diferença, assim, o paciente jovem que chega, né, não sei se o Fábio percebe isso também, assim, mas ele quer, muitas vezes, essa coisa um pouco mais, claro, gente, sem generalizar, né, mas, assim, ele quer essa coisa mais imediata, né, ele quer, então, vou emagrecer, porque eu vou, né, vou sair mais, porque eu não aguento mais, não quero ser obeso, quero fazer mais esporte, mas eu não queria muito perder a relação com a comida. Porque eu gosto muito de comer, é muito bom. Dá um arrependimentinho, sabe? Assim, porque no começo do emagrecimento você só perde, né? Porque você não pode comer, não tem nada, ainda não tá magro, né? E tem esse pensamento um pouco mais imediatista, assim. Já eu acho que o público, né, do podcast, que é o 50 a mais, eu escutei isso uma vez de uma paciente, foi a primeira, depois eu escutei outras vezes. Eu já passei dos 50. Eu já comi de tudo na vida. Agora, eu quero envelhecer melhor. Então, se eu tiver que abrir mão da comida, topo. Né? Então, eu acho que essa maturidade que a gente vai tendo também quando vai envelhecendo, muitas vezes vem muito a favor nesse processo, até de pensar na cirurgia como forma de tratamento, qual que é a minha postura, né? Qual que é a minha postura em relação a isso? Qual que é a parte que me cabe, né? Porque eu costumo falar para os pacientes, a genética, a sua tendência está aqui. A cirurgia vem aqui, vê se está boa essa explicação, tá, Fábio? Senão não dou mais. Para com isso, a entrevistada é você, eu que quero saber. O paciente vem aqui, eu falo assim para ele, ó, isso aqui, você tem obesidade por causa desses fatores aqui. A cirurgia vem aqui e fala assim para você, eu vou segurar a sua genética, porque não vai entender nada mesmo, vai ficar tudo bagunçado aí dentro, e você vai perder peso. Daqui mais ou menos um ano, a cirurgia para de te ajudar. Então, esse um ano é o que você tem para reequilibrar isso aqui. Se você não... Isso aqui está na sua mão, isso aqui você tem condição de fazer.
Se você reequilibrar isso aqui, esses fatores, muito provavelmente você não ganha mais peso. Mas se você contar com a ajuda da cirurgia, né? E continuar tomando leite condensado na mamadeira, beliscar o dia todo, não fazer esporte, não mudar o estilo de vida, não mudar a relação emocional com a comida, aí a gente tem um risco, né? O paciente que está com 50 a mais, eu acho que principalmente a mulher, ela vem um pouco mais pronta para essa mudança. Porque eu acho que é a maturidade mesmo, né? Eu não consigo ter tudo, eu tenho que abrir mão de alguma coisa, mas eu quero envelhecer melhor. Do jeito que tá, eu não quero mais. Sim. Você falou uma coisa interessantíssima, né? Dessa relação com a comida, a famosa, clássica diferença entre a fome e a vontade de comer. Falou que as pessoas têm uma percepção diferente do que é compulsão alimentar e o que não é, de fato. Como dica, o que você poderia falar para a pessoa identificar o que é um comportamento que acende um sinal de alerta com relação à comida? Alguns tipos, alguns perfis. Eu costumo falar muito que a gente tem que ver se tem realmente uma compulsão alimentar, porque em obesidade, o transtorno de compulsão alimentar, ele é alto a prevalência, né? Então, acho que isso a gente precisa sempre avaliar. E muitas vezes o paciente acorda de madrugada para comer, e ele acha que ele é descontrolado, por isso que ele faz isso, né? Ele acha que o fato dele... Nossa, agora que eu vi, eu não acredito que eu comi tudo isso que tinha aqui. Ah, essa falta de noção. Tem até um rebaixamento de consciência, assim, que fala, mas eu comi tudo isso aqui? Né? Porque você faz, naquele impulso, né, da compulsão, você acaba ingerindo uma grande quantidade de alimento rápido, sem mastigar. Às vezes, aqueles episódios que a gente abre a geladeira, vê nada combina com nada, mas come daquele jeito mesmo, né? Come frio, enfim. Camarão com goiabada, sabe? Feijão com goiabada. Feijão com mel. Feijão com mel. Já pensou? Mas sai umas coisas assim, sai... Colherada. Colherada, né? De manteiga. Colherada de manteiga, sério? Sério? Nunca imaginei. Quando acha que é sorvete, mas é feijão naquele potinho do congelador. Aquele da Tupperware mesmo, né? Daquele... Desculpa pra falar. Não, é o pote de sorvete mesmo. Do sorvete. Pode falar o que você quiser. Tô fazendo propaganda. Então, são sinais importantes, né? Então, acho que isso a gente precisa olhar, que é diferente. Às vezes é aquela pessoa que fala, nossa, mas eu sei muito. Eu tô triste, eu como. Eu tô feliz, eu como também. Eu não consigo. Toda hora tem que ter comida na minha vida. É aquela pessoa que você colocar no filme lá, ela sai. Ela fala, não faz sentido isso aqui. Então, você vai vendo que tem um excesso de importância à comida, tem um excesso de dependência daquela comida. Então, eu tô mais chateado, eu vou passar ali naquele restaurante que eu gosto, eu vou comer aquela comida. Daí vem alguém e fala assim, vamos comer outra coisa? Mas eu queria... O mesmo serve para bebida também, né? O mesmo serve para bebida. E tem um aspecto interessante nisso tudo aí, Luciana, que é para dar uma ajeitada nisso tudo, nessa descompensação, que é o planejamento, né? Se não tiver um planejamento, dificilmente a gente vai conseguir um resultado positivo, né? Planejamento que eu falo nessa reeducação alimentar, nessa redimensão da relação com a comida, né? Não, acho que sim. Acho que nisso as nutricionistas, né, que trabalham com a gente também ajudam muito, porque elas organizam, né? Mas é interessante também que o paciente comece a se organizar dentro do estilo de vida que ele tem, né? Dentro do que cabe na vida dele, assim. Então, inserir a atividade física de um jeito que cabe, mas muitas vezes é como remédio mesmo, né? Você não vai achar super legal sair e fazer... Em geral, eu não adoro fazer esporte, não é aquele aficionado por esporte. Mas muitas vezes começa a fazer, começa a encontrar essa endorfina, esse prazer do esporte e vira um baita esportista, o que é muito legal. Pode acontecer também. Gente, eu tenho um paciente que virou triatleta. Tem muitos, disputam maratonas. Nadam pra caramba, disputam prova em mar aberto, assim. Tem um monte de... Você sabe que o Fernando escreveu um livro sobre emagrecimento, né? Sim, na medida do possível, ou quase. Um não manual sobre a vida saudável. Fala sobre essas questões. Durante a apresentação
do programa Bem-Estar, né? Eu fiz um processo muito radical de emagrecimento, de mudança de relação com a comida. A Fina Rocha, em 40 dias eu perdi 20 quilos. Caramba! Mas assim, muito radical, muito radical. Uma dieta hipocalórica que não fazia parte de um contexto que eu vivia. E é muito interessante falar sobre dieta, porque quando você está na dieta, é um aconchego, todo mundo entende que você está de dieta. Ninguém está de dieta e ninguém vai contrapor tudo isso. Mas quando você sai da dieta, você meio que fica sozinho. Então, essa preparação, eu imagino que numa cirurgia bariátrica, acaba sendo muito maior, porque, ok, fulano de tal vai operar, vamos junto com ele, pô, beleza, todo mundo copinho aí de gelatina, todo mundo almoçando a gelatininha do dia, mas chega uma hora que vai ser por ele mesmo, né? Que ele vai ter que caminhar pelas próprias pernas, né? O que ajuda muito, eu acho, é a própria cirurgia no sentido que ela não tem, ela tira fome, dá no começo aquela inapetência, né? Então eles olham a comida Ela restringe um pouco a restringe. quantidade, sem dúvida, né? Isso ajuda. Então acho que tem essa ajuda mecânica que eu acho que é uma ótima ajuda, né? Tira a fome. Eu acho que existe uma coisa eu falar assim, eu comecei uma dieta. Outra coisa é falar, eu operei. O operar, ele tem uma data, ele tem um marco. Isso, dentro da psique da pessoa, marca, quer dizer, no dia tal de tal ano eu fiz a cirurgia, a partir daí eu decidi, a partir daí eu tô dentro. Então, eu acho que E eu não passei por tudo isso, todo esse preparo, todo esse estresse, esse medo de operar, porque também ele existe, né? E se eu vou lá e morro... muitos pacientes têm o medo de operar. Tem medo de operar. Ah, sim. Isso também dá aquele, né? É muito comum. E eu falei, é bom ter medo mesmo, né? Porque não é um passeio no parque, né? Não tá indo lá dar uma voltinha, né? Claro. Mas que é outra coisa que eu falo, que assim, ainda operar a obesidade, eu tô indo porque eu não consegui emagrecer de outro jeito. Se alguém for lá e disser, você tem um problema no coração, você precisa entrar no centro cirúrgico daqui uma semana, que nós vamos abrir seu peito, né? O paciente vai mais tranquilo, porque parece que a culpa não é dele de estar naquela situação. Obesidade também carrega isso. Que, de novo, culpa, vem lá do estigma, da culpa, né? Então, ele vai passar por tudo isso, enfrentar esse medo para depois... E tá ali na mão dele tomar essas muitas vezes, né? Agora, nessa conversa preliminar para a cirurgia, tem uma frase, né, que quem está de dieta sempre fala, você está querendo emagrecer para quê e por quê? Não, para ficar magro e comer tudo de novo, para poder comer de tudo. Mas olha só que absurdo que é essa frase, porque ninguém pode comer de tudo e tudo. Ninguém, nem magro, nem gordo, nem saudável, nem doente. O magro não quer comer de tudo. Mas se quisesse, não poderia, porque não cabe, não tem jeito. E falta muito um entendimento do que é o processo, que é preciso gostar do processo também. Se ele não gostar dessa mudança que está acontecendo com ele, desse entendimento, você disse, né? Você acaba se cabendo em outros lugares que não cabia antes, usando roupas que não cabiam antes. Isso tudo tem que ser aproveitado. Não como, eu vou chegar aqui num lugar porque agora eu vou ter liberdade para fazer tudo que eu queria fazer antes, porque o obeso tem muita vontade não realizada, reprimida, né? Reprimida, né? Eu brinco que os únicos pacientes que eu já vi se arrependerem de operar, assim, foram, acho que 2, assim, nesse tempo todo. Porque a grande maioria fala assim, por que você quer operar? Eu quero operar porque eu quero ser normal. Mas ser normal, o que é ser normal? Não, eu quero ser normal, eu quero andar na rua, eu quero que as pessoas não apontem para mim, eu quero estar sentado num restaurante e ninguém imaginar o gordinho lá comendo, né? Tinha que estar comendo. Eu quero poder comprar a roupa que eu quero usar, não a roupa que vai me servir, né? Então, eles, né, trazem uma série de... Não, eu quero operar, inclusive, porque eu já passei dos 50, né? Eu percebo que eu consegui várias coisas na vida, assim, né? Então, eu fui um profissional... sou reconhecido, tive sucesso, eu tenho uma família, eu acho que eu sou um bom pai, uma boa mãe. E por que esse problema de emagrecer eu não consigo? Legal, né? Então, eu vou cuidar disso, né? Quero fazer isso. Né? Então, esse é um paciente que está mais
disposto a abrir mão. Mas tem muita gente que não está disposta a abrir mão da liberdade de comer. Porque não é que nunca mais pode comer, né, Fábio? Mas é que você perde a liberdade de comer o que você quiser na hora que você quiser. Então, a gente está aqui, comemos um bolo. Daqui a pouco chega, vai vir uma torta, né? Cabe, posso comer. Se eu escolhi comer, eu como. Agora, operado não cabe. A cirurgia ajuda a lembrar ele também que ele não tá. Mas ele também não vai ter vontade, né? A Mas cirurgia ajuda a não ter mas vontade. só que também. ele não sabe disso, né? Então, antes quando de ele operar. antes de operar. Então, ele está muito aflito, às vezes, com essa... A insegurança de saber o que vai acontecer e como vai acontecer. Nesse ponto, o trabalho da estratégia, do planejamento, que nem o Fernando falou, e aí eu reforço a ideia da multidisciplinaridade, que é muito importante, uma boa avaliação, e a pessoa entender que não é milagre, não é um spark que resolve o assunto, a cirurgia não é mágica. Desconfie de métodos mágicos, de chás ou procedimentos que te digam que você não precisa fazer nada, porque você vai precisar, vai se envolver. Se você não se envolver, não vai funcionar e pode te fazer mal. E na hora de escolher um médico, procure alguém que tenha essa ideia de multidisciplinaridade e também apela para o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica. Sim, vai no especialista. Vai no especialista, vai quem estuda no assunto, quem tem renome. Dá para você procurar, acho que tem para todos os gostos no ponto de vista de preço. Tem excelentes cirurgiões no Brasil e, sabe, não vai na corrida do amigo do primo. Se informa, estuda, entenda o que vai ser feito, porque na hora que você compreende a tua cirurgia, compreende o processo que você vai passar, você tem muito mais chance de sucesso, mas muito mais. Exatamente. A Sociedade Bariátrica, ela tem inclusive um grupo chamado Coesas, Luciana fez parte também, que é um grupo de multidisciplinaridade com nutricionistas, psicólogas, psiquiatras, preparadoras físicas, preparadores físicos, com tratamento específico para o paciente bariátrico. Eles têm os protocolos, né, que ajudam, inclusive, orientam o profissional a como atuar, né? Então, acho que é muito bacana. E a família, né? A família também muito importante, como você disse, você conversa com todo mundo, né? Mas a geladeira tem que mudar, né? Não dá para ficar aquela geladeira de antes, né? Tem que mudar. Quantas vezes você não deve ter escutado quando acabou o seu desafio, assim, mas até quando você vai ficar assim, sem comer nada? Nossa, isso é demais. Não é? Não, e muita gente vai falar assim, ó, já tá bom, hein? Já tá legal, Tá bom. pode parar Você agora. tá perdendo a graça. Você já viu essa? O cara fazendo esforço para perder peso, aí o cara consegue emagrecer, a duras penas, fala assim, mas você sabe quando você era mais gordinho, você era mais engraçado, você era mais... Você ouvia demais. Você ouviu isso? Você ouviu isso? Demais, você tá sem graça. Você tá sem graça. Nossa, raiva, mas né? olha, mas amigos queridos falavam isso. Eu também parei de beber, né? Eu tomava água, tentava fazer o Quando você possível. era gordinho, você era mais engraçado, mais legal. Você era mais legal. Tipo, é. você tá ajudando quem falando isso? Não é? É Não porque, tá ajudando. é porque o gordinho, ele aceita tudo. Ele precisa, ele tá sempre ali, legal, tá tudo bem com ele, né? Porque ele tá sempre aberto a todas as possibilidades, inclusive gastronômicas, né? Sim, é parceiro Principalmente. sempre, né? Parceiro sempre, Quer parceiro ir sempre. comer alguma, pode me convidar que eu vou. E isso aí muda, né? Isso muda. Em casos extremos, quando a gente falou dessa mola comprimida, quando existe ali uma compulsão percebida no paciente antes da cirurgia, fala-se até mesmo em suicídio, né? É um ponto a ser observado? Eu acho que a média é a média de suicídio na população geral, assim, do paciente obeso, né? Pós-operatório, eu acho que eu não estou me recordando se tem algo específico, algum Acho que trabalho não, específico falando de suicídio em pós-operatório de bariátrica, assim. Acredito que não, gente, porque eu até hoje só vi 2 pacientes que se arrependeram. Só 2. Só 2? Não é uma coisa que é marcante. Agora, eu queria só falar sobre o que a gente falou pouco, que é o reganho de peso. Como ele acontece? Se o estômago está todo mudado, como é que o estômago vai encher de novo? Como é que ele vai... As pessoas descobrem um jeito, é incrível. Mas não precisa nem encher de novo, né? Se ele já tem... caloria. Se ele já é aquele
aquele indivíduo que é muito mais preparado para guardar do que para gastar, então, mesmo que ele vá, né, achando o jeitinho, beliscando, ele ganha mais do que dá. beliscando, A genética, a célula tem genética memória. já entendeu, voltou a entrar comida. Então, volta, né? Você não conhece aquela pessoa que come muito mais e não engorda? Né? Então, você pensa, aquela pessoa tem uma genética que não vai ganhar peso nunca. Daí vai um obeso lá e fica achando que, não, a pessoa é obesa porque ela come muito. Temos esse perfil? Temos. Tem. Assim, o grande obeso, ele come muito. Não vai me dizer que o cara fica um grande obeso sem comer muito. Eu como pouco. Aí você vê, o cara tá lá. É guerreiro, não tô dando risada. É uma doença, mas assim, guerreiro. Come mesmo, né? Come mesmo. Mas né? tem também aquelas pessoas que tentam controlar, tentam segurar, mas o marido come 3 vezes mais, né? E não ganha peso. Né? Ou, né, vice-versa, geralmente mulher fala muito isso. O obeso que é um pós-atleta, por exemplo. Um atleta de alta performance, o cara come muito, mas ele gasta uma energia violenta naquilo que ele faz. Ele para de treinar, é uma coisa absurda a forma como ele ganha peso. Isso acontece, né? Isso acontece. E é muito ruim, né? Porque é um cara que ele é um símbolo... e acho que é difícil para ele mesmo, Nossa, assim, né? horrível. Como é que ajustar tudo isso agora, né? Eu acho que a gente está conseguindo aqui desmistificar um pouco a questão da cirurgia, explicar que é muito importante esse acompanhamento. Existem trâmites que embaraçam ainda a cirurgia pelo plano de saúde, porque existe uma luta hoje, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica de colocar a cirurgia como tratamento específico para diabetes, o que mudaria todo o trâmite no plano de saúde, né? Que mudaria toda a forma até de tratar esse problema imenso que é o diabetes no Brasil e no mundo, né? Mas estamos caminhando, né? Isso é um processo lento, mas é um processo que vem ganhando... Acho que vem ganhando força. Vem ganhando força, sim. Antes a cirurgia era só para super obesos, agora ela está evoluindo para a cirurgia metabólica. Enfim, mas é imprescindível o acompanhamento mental. Antes e depois também, né? Acho que para prevenir, o maior medo é você operar, passar por tudo isso e depois o peso voltar. Então, o paciente entendendo que ele tem algum fator que já faz com que ele seja um risco para recuperar, para recidiva de peso lá na frente, ele tem muito mais condição de ir, né, de balizar. Poxa, isso aqui eu sabia, já foi me dito lá no preparo que eu tinha esse risco aqui. Estou percebendo que está saindo aqui do meu controle. Deixa eu voltar para lá? Deixa eu ver o que está acontecendo? Deixa eu voltar no médico? Deixa eu buscar... Você continua depois da cirurgia? Então, Fernanda, eu faço isso muito, muito personalizado, assim. Então, tem paciente que vem para fazer a avaliação, assim, e é um paciente que fala... Nossa, já tinham falado que eu devia fazer terapia, ou já quis, mas nunca fui. Eu gostei desse negócio e fica em terapia. Tem paciente que, olha, terapia eu não queria fazer, e eu nem acho que precisa, acho que não é porque opera que precisa de, né, ficar em terapia, acho que não. Tem alguns pacientes que eu sugiro que fique, porque eu acho que vai ser importante no processo de emagrecimento. Mas tem pacientes que vêm esporadicamente, que vêm uma vez por mês, que vêm a cada 15 dias. Tem a ver aqueles que vão lá só para mostrar que perdeu peso. Tá vendo? Que é super legal. Eu adoro. Eu vim aqui me pesar aqui. Eu não marquei retorno, mas eu fiz questão de vir. Só para você ver. Eu quis dar uma passadinha aqui. Tem. Eu acho que é super legal. Eu me divirto, assim, podendo acompanhar essa conquista, assim, né? Que é tão difícil, né? Que às vezes é tão almejado. Passou uma vida querendo emagrecer e daí acho que tem que curtir cada momento. É muito legal. Assim. E vários cirurgiões bariátricos contam que a relação com o paciente dura muitos e muitos anos. Tipo, o cara vai, depois de muito tempo, extrair um dente, liga para o cirurgião. Olha, eu tô indo aqui no dentista, vai ter que tirar um dente ciso, será que pode? Vira uma relação paternalista, né? Mas eu acho que a grande sacada é planejar bem, se informar. Informação faz bem para a saúde. Remedinho precioso que a gente tem sempre por aqui. E se informa bem,
faça uma Não tenha pressa, faz né? uma pré-cirurgia bem feita, É. busca uma boa equipe, profissionais qualificados, tem muito no mercado, gente muito boa em todas as cidades. Então, eu acho que isso nunca é garantia, mas isso é um caminho mais propício para você Você ter sucesso. você ter sucesso na tua cirurgia e e não ter o ganho de peso, né? Sim, sim. E o que eu falo de psicologia, mas eu acho que vale para a equipe multi, assim, é vínculo, gente. Não dá para tratar ninguém se a gente não cria vínculo, né? Acho que cada um com o seu tipo de vínculo, né? O médico com a sua forma de criar um vínculo com o paciente. O Fábio é ótimo nisso. Não é? Não sei. O Fábio o psicólogo, a própria nutricionista, para eles entenderem também que eles não estão sozinhos naquele processo, né? Então, às vezes eu falo, o laudo você já tem. É o laudo que você precisa para mandar convênio? O laudo a secretária passa para você, tá tudo certo, né? Eu quero te conhecer. Porque o que eu vou conhecer de você, eu vou discutir com o Fábio, eu vou discutir com a nutricionista, eu vou discutir... E a gente vai olhar para o que você precisa. Porque a técnica é igual para todo mundo. Corta um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, né? Às vezes você aperta um pouco mais. Você aperta um pouco mais, um pouco menos. Mas o que vai fazer isso dar certo para você é o olhar que a equipe tem em conjunto, né? Então, e daí deu qualquer coisa errada, gente, volta lá. Se ele tem vínculo, ele volta. Agora, se ele foi lá, operou sem vínculo com ninguém, viu o cirurgião 2 vezes na vida, foi lá no psicólogo, passou uma vez, pegou o laudo, aí ele não vai, ele vai voltar para quê? Ele não sabe para onde ir. Bom, legal, né? legal, bacana. Agora só a última pergunta. E para os gordinhos que não precisam operar, né, Fernando? Vamos aproveitar que ela está aqui. Uma receita. Aqueles que... Torradinha de manhã, Não é o caso de cirurgia, mas nós vamos ter que trazer a Lilian. A Lilian é a nutricionista que trabalha com ela. Vamos trazer a Lilian para ver se ela dá um jeito na gente aqui. o regime. Existem mais de 2.000 regimes no mundo, né? Gente, é Por demais, que nenhum né? funciona? O pior é que não funciona mesmo. Não é? Não Puxa funciona. vida. Bom, Luciana, muito obrigado. obrigado. Valeu, querida. Gente, eu que agradeço. Ó, Obrigada pelo pessoal, papo. Aí, curte, compartilha, tá no Spotify, tá no YouTube, TikTok, Spotify, Instagram, TikTok aperta lá. também, né? TikTok. TikTok. Bora lá. Até a próxima. Podcast 50 mais.